E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aí mais um vídeo do quadro Por Onde Anda? Onde eu falo de artistas dos anos 80, 90 ou até dos anos 2000 que sumiram e a gente sabe aí que tem um lugar especial nos nossos corações. E hoje eu vou falar não só sobre uma cantora, mas também uma compositora de grandes hits dos anos 2000, como esses que eu vou colocar a seguir. Pois é, gente, a compositora desses clássicos se chama Cathy Dennis, que também é uma cantora de relativo sucesso no começo dos anos 90, e eu percebo que eu tenho uma base de fãs aí que sente falta dela, né? Porque Cathy Dennis, ela representou aí o começo da house music ali nos anos 90, mas pouco se fala dela, embora ela tenha aí, né, alguns fãs espalhados pelo Brasil, tá? Então o vídeo hoje vai ser um pouco especial e eu espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostaram desse conteúdo, chega deixando o seu like, que isso é muito importante. Você aí, que ainda não é inscrito, não perde seu tempo não, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e me siga nas redes sociais, porque lá eu sempre posto alguma coisa, eu sempre tô mais ativo lá, tá bom? E assim a gente vai aproximando aí a nossa ligação, tá bom? Então, sem mais enrolações, vou convidar você a pegar sua pipoca, sentar na frente da televisão ou do smartphone e assistir esse vídeo maravilhoso sobre a incrível Cathy Dennis. Bora lá! Nascida em Norwich no dia 25 de março de 1969, Catherine Roseanne Dennis foi criada em um lar musical. Seu pai, Alan, era um pianista, enquanto sua mãe, Linda, era uma cantora profissional. Desde muito nova, a artista se viu envolvida em uma atmosfera de canções dos mais diversos artistas, porém ela sempre se destacava quando entoava canções de Stevie Wonder. Cathy era aquela adolescente diferentona que optava pelos estúdios e eventos musicais ao invés de estar com seus amigos ou em grupinhos. Isso refletiu muito na sua personalidade enquanto artista e performer. Ela disse que sempre gostou muito de estar no estúdio e que isso sempre foi muito sobre ela e nunca sob pressão familiar. Em 1986, após completar seus 17 anos, ela se mudou para Londres, onde pôde correr atrás de sua carreira musical. Enquanto trabalhava para uma companhia de seguros, Dennis também se apresentava em bares, onde acabou conhecendo Simon Fuller, que ficou impressionado com a moça e a convidou para fazer parte do seu host de artistas e deu a ela um contrato de sua gravadora, a Polydor Records. Inicialmente ela trabalhou compondo e trabalhando na produção de alguns projetos, até que finalmente foi convidada a aparecer em uma canção. O primeiro single da artista seria Come On and Get My Love, uma parceria com Jim Mob. A canção se tornou um grande sucesso, chegando ao top 20 mundial e foi o primeiro top 10 dela nos Estados Unidos. Apesar de Cathy crescer ouvindo músicas do estilo jazz, blues, uma coisa mais calma, ela se redescobriu como artista na house music, na dance music, né, ali no pré-Eurodance, quando ela lança em 1990 o incrível Move to This. Essa capa maravilhosa aqui que eu sou apaixonado. Um projeto pop com fortes elementos da dance music que estava em forte ascensão no começo da década de 90, todas as faixas do disco possuem Dennis como compositora e coprodutora, mostrando que a artista não entrou no jogo para brincadeira. Na época do lançamento, o disco foi recebido de forma bastante positiva, com elogios indo à produção do álbum, além das letras serem bastante divertidas e coesas dentro do projeto. Dentre os nomes que produziram o disco temos Shep Pettibone, conhecido com seu trabalho com Madonna, e Nile Rodgers, do Chic. Comercialmente, no entanto, o disco não teve tanta expressividade que a gravadora esperava. Estima-se que o disco tenha vendido 2 milhões de cópias mundialmente e entrou em pouquíssimos gráficos, sendo apenas um top 70 na Billboard e chegou ao top 3 da Inglaterra. O primeiro single solo de Cathy foi a viciante Just Another Dream, que tinha uma sonoridade bastante diferente do que conhecemos. Lançado originalmente em 89, foi um grande fracasso, chegando apenas ao top 100 em inglês. That's the Way of the World foi outra parceria da artista com Jim Mob, porém com menos êxito comercial.
chegando apenas ao top 60 mundial. No final de 1990, Just Another Dream foi retrabalhada pelo Shep Pettibone ao lado de D-Mob. Com esse remix, a canção estourou no mundo todo, chegando ao top 15 inglês e top 10 norte-americano. Touch Me All Night Long foi o terceiro single e aquele que foi o grande divisor de águas na carreira da moça. Uma releitura da música de mesmo nome cantada por Fonda Rae, Touch Me chegou ao top 2 da Billboard e top 5 inglês, além de ser top 10 no mundo. Too Many Walls foi lançado como quarto single em setembro de 91, sendo seu último top 10 na Billboard e marcou mais um top 20 para ela no mundo. Everybody Move encerrou a era e foi um sucesso bem limitado, chegando ao top 30 inglês e apenas ao top 90 americano. Gente, Cathy Dennis era um dos nomes mais quentes da dance music no começo dos anos 90. Por conta desse sucesso todo, ela foi convidada pela MTV a fazer parte da sua turnê Club MTV, onde ela se apresentou ao lado de vários artistas, né? Inclusive, um deles foi a fatídica dupla Milli Vanilli. A gente sabe aí que teve toda aquela questão do playback desmascarado. Inclusive, foi durante um dos shows da Club MTV que, né, eles foram desmascarados. Mas, enfim, a passagem deles com a Cathy Dennis foi um pouco complexa, tá? Por esse motivo aqui. Ela até falou sobre isso numa entrevista e as pessoas ficaram um pouco suspeitas, assim, porque chamaram ela na cara dura e ela se sentiu acuada e caiu fora da turnê. Então, assim, a Cathy, ela sempre foi muito tímida. Se vocês notarem ela é muito tímida. Ela é muito expressiva, mas ela é extremamente tímida. E essa atitude meio que deu uma esfriada nela, um pouco de medo, não julgo, porque realmente foi uma situação bem desconfortável. Mas falando dela como artista, né, quando ela se apresentava ao vivo, ela arrasava na performance, né? Ela tinha uma dança bem marcante, os passos de dança dela eram bem marcantes, e ela sempre, quando cantava ao vivo, mostrava uma afinação gostosa, às vezes uma derrapada, mas era uma coisa meio estilística. A Cathy, apesar de não ter um vocal tão, né, tão grande, ela tinha mais uma baby voice assim, não tinha uma extensão tão grande, ela acabou aí fazendo, né, um bom resultado com a sua voz. Além do vinil de Move to This, eu também tenho o vinil do D-Mob, que é onde ela apareceu inicialmente. A Little Bit of This, Little Bit of That. Esse aqui é uma edição promocional, tá? E aqui a gente tem Come On and Get My Love, featuring Cathy Dennis, e That's the Way of the World, com a Cathy Dennis também, tá? É um vinil, ok, ele é bem legal, ele é bem experimentalzão assim. Ele não está disponível nas plataformas digitais, caso vocês queiram ouvir, tá? De vinil eu ainda tenho o single de Just Another Dream, que eu amo, eu acho essa capa incrível também. Ele vem com um pôster, que ele é gigantesco, tá? Esse tem aqui, ó, são 3 faixas. Esse Alternative Bass eu gosto muito. Esses aqui tem todos no Spotify, vocês podem ouvir, são remixes maravilhosos. E eu também tenho o single de Touch Me, que eu comprei com meu amigo Fernando, ele me vendeu da coleção, ele disse que era da coleção particular dele. Tá? É o single mesmo, tanto que tem aqui o código de barras, tá? É o single de Touch Me. E em CD eu tenho apenas o single de Too Many Walls, que aqui tem a versão original, um remix e a versão a capela, tá? E é bem bonitinho esse single. Em 1992, ela volta e lança o seu álbum Into the Skyline. Aproveitando todo o seu grande hype nos Estados Unidos, a moça lançou um projeto com foco total em cima do país, com uma sonoridade menos dance e mais voltada para o pop e a house music. Com críticas medianas, o disco não teve boas vendagens e acabou não entrando na Billboard 200, apenas no top 10 inglês. Estima-se que cerca de 1 milhão de cópias tenham sido comercializadas no mundo todo. O primeiro single foi a faixa You Lied to Me, seu último top 40 na Billboard, e teve um êxito comercial limitado no mundo, devido a questões da gravadora. Irresistible foi o segundo single e marcou a última aparição dela na Billboard Hot 100, chegando ao número 61 e foi um top 10 nas rádios adulto contemporâneo nos Estados Unidos. Foi top 25 europeu. Baby,
Fallen foi o terceiro single, lançado apenas na Inglaterra. Chegou na posição de número 32 e rendeu a ela um contato com a banda PM Dawn, que a convidou para fazer parte dos vocais de apoio na faixa Looking Through Patient Eyes. Moments of Love foi lançado exclusivamente nas rádios adultos contemporâneos dos Estados Unidos e não teve um bom rendimento. O último single da era foi Why, que contou com a participação de seu parceiro de longa data, D-Mob. Chegou apenas ao top 30 em inglês. Skyline foi um álbum todo projetado para ser lançado nos Estados Unidos, né, para ter bastante sucesso lá. Só que, infelizmente, ela começou a ter um leve declínio na sua carreira de cantora por lá, enquanto o seu outro lado, né, ela teve um pico de carreira ali, aparecendo no 90210 e coisas do tipo. E em 93 marca também a sua primeira composição para um outro artista, que é uma das minhas cantoras favoritas, Dannii Minogue, com a faixa Love's on Every Corner do seu segundo álbum, Getting to You. Em meados de 93, ela começaria a produzir o seu terceiro álbum, chamado Inspiration, ao lado de Todd Terry e outros produtores. Porém, devido a algumas questões, o álbum nunca veio à luz do dia, né? Ele nunca foi lançado. E apenas uma faixa desse projeto a gente sabe qual é, que é SOS, que faz parte aí da trilha sonora do Beverly Hills 90210, The College Years. Também, nesse seriado, ela apareceu no episódio lá da formatura, cantando Moments of Love, Why, sem D-Mob, e o seu smash hit, Touch Me All Night Long. I guess it's time to make some memories. Now you come again. Hold me, baby, drive me crazy, touch me all night long. Dessa era eu tenho 4 singles. You Lied to Me, que é o primeiro single, né? Eu adoro essa música, inclusive. Why, com D-Mob, que é a versão rádio com alguns remixes. Fallen, que aqui tem a versão com PM Dawn. Tem a faixa Extra Nothing Move Me. E aquele remix de Too Many Walls que eu falei nesse single que eu tenho aqui. E o single de Irresistible, que eu adoro essa música. Inclusive foi sua última entrada na Hot 100, acho que foi o número 60. Kathy Dennis ficou 3 anos longe dos holofotes e voltou aí a ser comentada em 96, quando ela compôs a B-side de Wanna Be das Spice Girls, Bumper to Bumper. Aproveitando o embalo que ela estava aí já de volta, tá sendo comentada e tal, ela muda de visual, muda o seu estilo de música e aparece com o Am I the Kind of Girl, o seu álbum de 97, que é um dos meus favoritos, né? No caso, acho que seria o meu favorito dela. É um álbum muito bom e ele é muito pouco falado. Um álbum fortemente influenciado pelo Britpop, Girl traz referências de bandas como Blur e artistas como Stephen Duffy. Bem recebido pela crítica, que gostou da mudança musical, o disco não teve boas vendagens e encalhou nas prateleiras. Contou com 3 singles. West End Pad chegou ao top 30 em inglês. Waterloo Sunset, que foi um de seus maiores sucessos até hoje nas paradas, chegando ao número 11. E encerrou sua carreira como cantora lançando When Dreams Turn to Dust, que chegou ao número 43. Dessa era eu tenho alguns singles. Eu tenho o single de West End Pad, tem aqui Crazy Ones, Run Like a River e um remix, né, acústico de Too Many Walls. É bem simples o single. Tem esse single de When Dreams Turn to Dust, que tem 3 faixas nunca lançadas. Tem até aqui, ó, a etiquetinha, que é When Dreams Turn to Dust, né, a faixa. Fade Away, Roller Coaster e Falling. Eu tenho também esse single aqui, que ele é uma ediçãozinha diferenciada, tá? Que ele parece que é o CD2, que ele tem os hits Touch Me Alone, Just Another Dream, Too Many Walls, tá?
que são as músicas da sua versão original, e vem com esse posterzinho aqui dentro, que é do chute do single. Bem bonito, né? Entre 99 e 2000, Cathy Dennis compôs para a banda de grande sucesso As Club 7 alguns hits. Vou colocar alguns aí para vocês ouvirem. No novo milênio, no entanto, Cathy Dennis não imaginava o que estava por vir. Em 2001, ela foi responsável por compor o tema do Pop Idol, que conhecemos como American Idol. E em seguida, Can't Get You Out of My Head para Kylie Minogue, canção que levaria o seu nome para todo mundo. Para Minogue, ela também compôs a vencedora do Grammy, Come Into My World. O nome também é acreditado em Anything Is Possible, single de vitória de Will Young, campeão da primeira edição do Pop Idol. Outros nomes que tiveram hits compostos por Cathy foram Kelly Clarkson com Before Your Love, Rachel Stevens com Sweet Dreams My LAX, Diana Vickers com Once, e até Celine Dion teve uma canção assinada por Dennis. Uma curiosidade, vocês sabiam que Toxic, composta, né, por Cathy Dennis, na verdade não foi composta inicialmente com Kylie Minogue ou com Britney Spears como artista principal, e sim para Janet Jackson? Pois é, como ela levou aí um bolo da equipe da Janet, ela passou para Kylie, que não curtiu, e passou para Britney, e o resto é história. Baby, can't you see I'm calling? I got to getting down, losing that taste of your lips, I'm on a ride. Ela é um dos nomes por trás também de I Kissed a Girl, o debut da nossa maravilhosa Katy Perry. Mais recentemente, ali em 2015, ela faz parte aí do grupo Galantes, com aquela música You and I, que tocou absurdamente aqui no Brasil. Inclusive aquela voz metálica do You and I. Só que ela não leva os créditos. Ela compôs também para os álbuns deles, mas a Cathy, ela começou a ficar uma coisa meio de lado assim. Até que em 2019 ela aparece no festival Mighty Hoopla na Inglaterra. E lá ela canta seus hits, né? E leva os fãs à loucura. E é basicamente isso, gente. Cathy Dennis é uma artista tão discreta que mal se sabe sobre a sua vida. Cathy Dennis é uma artista que eu gosto bastante, mas pesquisei muito. Ela tem até Instagram, mas eu não vejo muito movimento dela. Ela não posta stories, ela é muito reservada na sua vida, né, com seu marido. Cathy Dennis é uma mulher bem quietona, assim, típica inglesa, né? Ela não tem muito comentário, assim, ela é mais na dela, não se envolve muito em algumas coisas, em polêmicas e coisas do tipo. Fala alguma coisa aqui, uma coisa ali, mas nada muito, né, vamos dizer assim, que possa ser polêmica, coisa do tipo, né? Cathy Dennis, ela faz o dela, faz o corre dela, mas ela não se mistura com muita coisa, né? Eu comecei a ouvi-la por curiosidade, acabei me encantando com o seu estilo. Seu álbum de estreia, que é sensacional, mas o que me pegou mesmo foi a Mind Kinda Girl, que ele é um álbum bem gostoso. Tem músicas maravilhosas como Fickle, Stupid Ones, Waterloo Sunset, que é um cover dos The Kinks. Então, assim, ela tem músicas muito boas, tá? É uma artista que a gente merece, né, sempre lembrar quando puder. Sei que poucas pessoas conhecem ela. E é uma pessoa, né, uma artista que tem um bom poder de composição, né? Ela compôs grandes hits aí, e ela sempre foi muito elogiada, né? Ela já ganhou, acho que ela já chegou a ganhar o Ivor Novello Awards, que é uma das premiações mais importantes aí da Inglaterra, a nível de composição, tá? Que a Cathy Dennis, ela é muito reconhecida como compositora, né? Ela é tipo assim, vamos botar assim que ela é uma Max Martin, né? Rami Yacoub, como o pessoal fala de calcinha, ela tem um poder
de composição muito grande. Então, assim, eu acho que ela é uma artista que vale muito a pena. A gente que não conhece, queria conhecer o lado cantora dela. São 3 álbuns bem redondinhos, bem desconexos, mas são bem, assim, interessantes, sabe? Então, assim, se vocês quiserem ouvir, os 3 no Spotify. E o primeiro tá na versão estendida, que os outros não tiveram. Mas vale muito a pena. Os remixes dela também são muito bons. É um house music, um dance music de qualidade. Ela teve muito contato com o Shep Pettibone, que é um dos grandes nomes aí, que tá por trás de Madonna também, tá? De Mob, Shep Pettibone. Ela foi aí uma das artistas que abriu a porta para esses remixes mais marcantes, assim, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Meu nome é Daniel, vou ficando por aqui. Não se esqueça do seu gostei. Não se esqueça de se inscrever. Comenta aqui embaixo o que você achou da Kathy Dennis. Conhecia, não conhecia, gostou, não gostou, tá? Eu tô aqui para poder trazer um conteúdo cada vez mais diversificado para vocês. Aos poucos estou voltando pro meu ritmo aí, por umas questões particulares, mas o meu canal não tá parado, tô fazendo alguns shorts, alguma coisa para trazer um dinamismo a mais pro meu conteúdo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo no seu coração. Se cuidem que eu fui. Tchau!